Olá pessoal, nesta parte da sequência de gravações sobre programação corrente em Java, programação concorrente em Java, nós vamos discutir sobre um modelo muito utilizado dentro da computação, que é um modelo de desenvolvimento chamado produtor e consumidor. Para vocês poderem enxergar melhor, observe que na gravação anterior, na parte 4, dentro da classe SharedArrayTest, nós criamos dois objetos do tipo ArrayWriter, chamado Writer1 e Writer2. São objetos da mesma classe ArrayWriter. E mandamos, através do nosso gerenciador de threads, executar de forma concorrente esses dois objetos runnable. Ou, em outras palavras, nós simulamos a programação concorrente com objetos da mesma classe. Já nessa parte, que nós vamos devotar ao modelo produtor-consumidor, o que nós vamos ter é algo um pouco diferente. Nós vamos ter um runnable de um tipo, no meu caso produtor, e nós vamos ter um outro runnable de um outro tipo, no caso consumidor. E ambas threads, ambos objetos runnable, vão compartilhar o mesmo objeto em memória, que é o meu buffer aqui. Tendo entendido isso, nós gostaríamos de apresentar diversas formas de implementarmos o mecanismo produtor e consumidor em Java, desde implementações na mão, controlando toda a comunicação entre as threads, até uma forma um pouco mais facilitada usando a API presente dentro da linguagem do ambiente de desenvolvimento. Para começar, nós temos que lembrar que em um relacionamento produtor-consumidor, a parte produtora de um aplicativo gera dados e os armazena em um objeto compartilhado. Esse objeto compartilhado é chamado buffer. A parte consumidora do aplicativo lê os dados do buffer, ou seja, lê os dados desse objeto compartilhado. Uma thread produtora gera dados e os coloca dentro do buffer, aguardando que uma thread consumidora leia esses dados. Nós vamos criar uma regra, um requisito aqui, para a nossa aplicação, é que o valor produzido por uma thread produtora deve ser lido exatamente uma vez pela thread consumidora. Isso vai ser um requisito que nós vamos colocar dentro do nosso exemplo para podermos simular melhor o acesso concorrente. Ou seja, se uma thread produtora produzir um valor X, a thread consumidora vai ter que ler esse valor X, não vai poder ler um valor Y, porque nós vamos querer também simular sincronismo entre essas threads, produtora e consumidora. Assim, esse relacionamento vai requerer a sincronização de forma que ela assegure que os valores sejam produzidos e consumidos corretamente. As operações nos dados de buffers compartilhados por uma thread consumidora e produtora são também dependentes de estado. As operações devem prosseguir somente se o buffer estiver no estado correto. Ou, em outras palavras, se o buffer estiver em um estado não cheio, ou seja, se o buffer ainda tiver espaço, o produtor poderá produzir novos valores para o meu buffer. Se o buffer estiver em um estado não vazio, o consumidor poderá consumir. Indo em direção ao código, vamos começar pela interface buffer, que vai representar o nosso objeto compartilhado no modelo produtor-consumidor. Basicamente, a interface buffer ela vai possuir dois métodos. Ela vai possuir o método set, que vai ser usado pelo produtor para inserir um valor dentro do buffer, e nós vamos ter um método chamado get, que vai ser usado para retornar o valor lido a partir de um buffer. Então, essa interface ela estipula dois métodos, cada um sendo usado. Um vai ser usado pelo produtor e o outro vai ser usado pelo consumidor, respectivamente. Eu vou mostrar para vocês na sequência várias alternativas de implementação do modelo cliente-servidor. Como as formas de implementação vão mudar, a melhor forma talvez de orientação a objetos de representar esse ponto de variabilidade é através do conceito de interface. Então eu vou criar a interface buffer aqui, porque nos exemplos subsequentes vou criar diversas implementações da interface buffer
podendo simular com cada implementação específica um aspecto específico do modelo produtor-consumidor utilizando a linguagem Java. Então, mais especificamente nessa gravação, eu vou tentar mostrar para vocês os problemas de não sincronizarmos e tentarmos implementar um modelo produtor-consumidor sem sincronismo, quais os problemas que são oriundos dessa estratégia. Na sequência, nós vamos criar uma outra classe que também implementa a interface buffer. Dessa forma, nós não vamos precisar mudar nosso código produtor nem consumidor, pois todos estão acoplados com a interface, não com uma implementação, para poder simular, por exemplo, uma outra forma de implementar o modelo produtor-consumidor em Java, e assim sucessivamente. Então, a princípio, lembre-se, buffer é o meu objeto compartilhado que vai ser utilizado pelas minhas threads produtoras e consumidoras. Observe que eu já coloquei aqui a exceção throws interrupted exception dentro da assinatura dos métodos. Por quê? Porque uma das implementações possíveis que nós vamos fazer para frente da interface buffer vai gerar essa exceção internamente dentro da implementação do método. Dentro da implementação do método, essa exceção vai ser gerada. Quando chegar a isso, em vez de termos que atualizar a nossa interface para colocar esse throws, quebrando, por exemplo, algum outro código, o que nós vamos fazer é já prever isso, já vou colocar esse throws interrupted exception, para que quando chegarmos nessa possibilidade de geração de exceção, nós não tenhamos que atualizar essa interface. Então, eu acho que agora fica mais fácil, em vez de eu ir direto para a classe produtora, eu já vou mostrar talvez uma implementação da minha classe buffer, da minha interface buffer, que é o unsynchronized buffer. Ou seja, aqui nós vamos implementar uma versão não sincronizada da interface buffer. Na gravação subsequente, nós vamos implementar uma solução sincronizada. Então, vocês devem observar que unsynchronized buffer mantém o número inteiro compartilhado que é acessado por uma thread produtora e uma thread consumidora via métodos get e set, respectivamente. Então, é essa variável inteira aqui que vai ser compartilhada pelas minhas threads. O acesso a esse buffer, essa variável int, ela vai ser feito de forma concorrente. A minha thread produtora vai modificar esse valor compartilhado através do método set, e a minha thread consumidora vai modificar esse valor compartilhado através do método get. Então, quando uma thread chamar o método set para alterar o valor do buffer, vai ser exibida apenas uma mensagem de qual valor que está sendo escrito no buffer, e o buffer vai ser atualizado. Em contrapartida, quando a thread consumidora chamar o método get, vai ser exibida uma mensagem de que foi lido algum valor, e esse valor será retornado. Lembrando então que essa classe vai implementar a interface buffer. Nós temos também, dentro do nosso exemplo, a thread produtora. Afinal de contas, nós estamos querendo implementar o modelo produtor-consumidor. A minha thread produtora e consumidora, o que eu gostaria que vocês percebessem é que ela é acoplada com a interface buffer. Ela é acoplada com essa interface aqui. Não é acoplada com a implementação da interface. Em outras palavras, pelo polimorfismo, se eu acoplo o meu produtor com o buffer, que é a interface, o meu produtor vai funcionar com qualquer implementação da minha interface buffer, não só unsynchronized buffer, qualquer outra implementação que eu venha fazer no futuro. Esse é um ponto muito importante. Nós estamos usando um princípio de design, que é o programar para uma interface e não para uma implementação, para nos beneficiarmos do polimorfismo. No construtor, que está entre as linhas 13 e 16, apenas é iniciado a minha thread produtora, na verdade meu runnable produtor, com o objeto que vai ser compartilhado, o objeto que vai ser acessado. Então meu produtor vai acessar o buffer para poder inserir valores. Mais especificamente vai chamar método sets dentro do meu buffer. Enquanto que a minha classe consumidora também vai receber uma referência para o meu buffer, só que ela vai chamar métodos get em cima do meu buffer. Como nós já sabemos, é dentro do método run que toda a mágica por detrás da programação concorrente acontece. E a ideia aqui vai ser simples. Nós vamos produzir 10 valores, um laço que vai de 1 até 10, e nós vamos fazer a soma desses valores. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Nós sabemos que isso é uma PA, né?
1 mais 2 mais 3, estou somando essa sequência. Se não me engano, é n que multiplica n mais 1 sobre 2, que corresponde à soma dos elementos de uma progressão aritmética ou de uma série aritmética. Em outras palavras, o objetivo aqui, para vocês entenderem a lógica do negócio, então eu vou somar os 10 primeiros valores e vou armazenar numa variável soma, e no final eu quero ver qual que é esse valor. No meu caso aqui vai ter que dar 55. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, vocês podem fazer a conta aí, no final vai dar 55. Mais uma vez, para que nós consigamos ver os problemas oriundos da programação multithread, dentro dessa linha aqui, que é a minha linha 27, eu fiz com que a minha thread dormisse por um período de até 3 segundos, apenas para que eu possa dar tempo para que o processador faça a troca de contexto, o sistema operacional faça a troca de contexto, e que dê oportunidade para que outra thread consiga ganhar tempo ou fatia de CPU para executar. Se eu não tivesse essa linha aqui, os computadores hoje em dia são tão rápidos, que era bem provável que eu conseguisse executar todo esse laço de 10 iterações aqui, antes mesmo do sistema operacional dar uma chance para a minha thread consumidora executar. E ficaria difícil enxergarmos os problemas. Aqui, como eu vou dormir um tempo, eu vou dar essa possibilidade do sistema operacional fazer a troca de contexto, colocar outra thread no processador e assim simular a programação concorrente. Lembrando que tanto o método sleep, agora o método set, nós já vimos que o nosso método set, agora ele joga um throws interrupt exception. Então quer dizer que quando eu for usar esses métodos set ou sleep, eu tenho que englobar o trecho de código que faz a chamada desses métodos que geram possíveis exceções dentro de um try catch. É o que eu estou fazendo nas linhas 25 e das linhas 33 até a linha 37. No final, eu apenas exibo uma mensagem que eu acabei de produzir os valores para serem inseridos na pilha. Então, em outras palavras, quando a minha thread produtora começa a executar, ela entra no laço, ela dorme um período de tempo, ela atualiza o buffer e atualiza o somador, o incrementador das somas correspondentes. Depois ela volta no laço, dorme mais um pouco e assim sucessivamente. No final ela produz o valor 50, que é a soma dos 10 primeiros valores. Da mesma forma, nós temos também uma classe chamada consumidora, que vai implementar o lado consumidor do modelo produtor-consumidor, que é muito parecido à lógica. Basicamente eu vou ter uma variável para gerar um número aleatório, que vai ser o intervalo de som da minha thread. Eu tenho uma variável para indicar o meu buffer. O meu construtor, da mesma forma, ele recebe como argumento, como parâmetro, a implementação específica da minha interface buffer, que no meu caso é um synchronize buffer, é o mesmo valor que eu vou passar, que eu passei quando eu usei a classe produtora, e também como essa classe implementa runnable, é dentro do método run que vai estar toda a mágica por detrás da programação concorrente. A ideia aqui é a mesma, né? Eu vou ter uma variável que vai representar a soma. A diferença agora é que nós vamos ler os valores do buffer. O que eu gostaria que vocês percebessem é que a minha thread produtora está produzindo valores, e nós já sabemos que é a soma dá 55, e a minha thread consumidora está lendo esses valores e somando. Ou, em outras palavras, o resultado da soma, no momento que eu terminar a execução dessa minha thread, também vai ter que ser 55. Vai ter que ser 55 produzido pela produtora e 55 consumido pela consumidora. Por que isso? Porque, mais uma vez, o try e o catch é a mesma explicação anteriormente. Os métodos sleep e o método get podem gerar exceção interrupt exception, então tem que estar envoltos dentro de um try catch. Na linha 29, eu obtenho o valor que está dentro do meu buffer e coloco uma variável acumuladora chamada sum. E vou exibindo os valores parciais, os totais parciais, ao longo de cada iteração do meu laço. Mais uma vez eu dou 1 para dar chance, no meu caso, para a thread produtora poder produzir algo dentro do meu buffer não sincronizado, no meu caso. No final, eu apenas exibo uma mensagem indicando qual que é o valor total soma. Mais uma vez, essa soma tem que dar o mesmo valor, 55, do que o dado pela thread produtora. Para finalizarmos o exemplo, nós temos o shared buffer test. É a classe exatamente que vai testar. A minha classe que vai testar aqui, eu tenho vários imports que não são necessários, né? Importar do mesmo pacote não é necessário. Deixa eu só apagar isso aqui.
Espero não ter esquecido nenhuma declaração de package dentro das outras classes de forma errada. Então, a minha classe principal que vai testar, conforme nós já sabemos, a primeira coisa que ela faz, ela cria um pool de threads. Na verdade, ela cria um gerenciador de threads que vai trabalhar juntamente com um pool de threads. Crio o meu objeto compartilhado, o meu buffer. Apenas exibo um cabeçalho para minha saída, entre as linhas 19 e linhas 22. E vou colocar as minhas threads em execução, conforme nós já vimos em gravações passadas, através do meta_execute. Então, o meta_execute recebe um objeto do tipo runnable. O primeiro objeto do tipo runnable que eu vou passar é um produtor, e o segundo objeto do runnable que eu vou passar é um objeto do tipo consumidor. Na gravação passada, nós vimos que ambos esses objetos aqui eram do mesmo tipo, ArrayWriter. Agora nós estamos trabalhando com objetos de tipos diferentes, mas ambos os objetos, mesmo sendo de tipos diferentes, a característica básica deles é que eles vão compartilhar o mesmo buffer para a realização de suas operações. E no final, apenas chamo o método shutdown para que eu aguarde a execução, para que nenhuma nova thread pode ser aceita para execução dentro do meu gerenciador de threads Executor Service. Então, executando isso aqui, então lembre-se, o que vai ter que acontecer é que eu vou ter que produzir uma soma de 55 e vou ter que ler uma soma de 55. Então, botão direito, executar arquivo. Está sendo feita a execução. Eu vou maximizar para vocês. Então, o primeiro thread que ganhou tempo de CPU foi o produtor e produziu 1, valor parcial por enquanto é 1. Na sequência, o consumidor leu 1, então a soma é 1. O produtor na sequência leu, a soma é 3. Então, lembrando, né, eu tinha 1, li mais 2, ficou 3. Aí o consumidor leu o 2, ok? Depois o produtor leu 3. Ficou 3 mais 2 mais 1, que são 6. Depois o consumidor leu 3. Até aqui está tudo certinho, né? Até nesse ponto que você for perceber, a soma produzida é 6, a soma consumida é 6. Agora vai começar a dar os problemas. Olha só, o produtor escreveu 4, o produtor escreveu 5, o produtor escreveu 6. Ou seja, o produtor ganhou tempo de CPU 3 vezes na sequência. Aí na sequência o consumidor leu 6, ou seja, o consumidor perdeu a leitura do 4 e do 5. Aí a soma começou a dar 12. Observe que a soma começou a divergir a partir desse momento. Nessa linha aqui você pode fazer outra coisa. O produtor já terminou, ou seja, produziu 10, e o consumidor vai ler o último valor produzido, só vai ler 10. Olha que interessante, né? Então, a soma produzida é 55, igual nós esperávamos, ok. Só que a soma que foi lida totalizou 69. Ou seja, nós tivemos um erro de lógica aqui. Os mesmos valores que foram produzidos não foram os mesmos valores que foram lidos. Portanto, o que aconteceu foi que nós tivemos um problema de sincronização dentro dessas nossas threads. Então, a mensagem que fica para a gente é que o acesso a um objeto compartilhado por threads concorrentes deve ser controlado cuidadosamente ou um programa pode produzir resultados incorretos.